Boa noite a todos. Bem-vindos à Casa de Joana, ao pessoal que está online nos acompanhando. E vamos neste momento fechando os nossos olhos, nos tranquilizando, deixando a nossa tela mental livre de qualquer pensamento. E vamos sentindo a presença amiga do nosso mentor individual, esse companheiro que está sempre nos auxiliando, nos intuindo, mostrando sempre o melhor caminho. Vamos saudando a nossa mentora querida, Joana de Ângeles, Irmã Rosário e toda a equipe que trabalha conosco, nos auxilia, que preparou todo o ambiente para nos receber com todo o amor e carinho nesta noite. Vamos avistando um jardim de rosas, essas rosas místicas de Maria de Nazaré, mãe da humanidade. Essa mãe querida que nos envolve em seu manto azul salpicado de estrelas e nos abraça e diz: tudo vai passar. E de mãos dadas a ela nos leva até o seu Filho, nosso Mestre Jesus. Esse irmão querido que reencarnou entre nós para nos ensinar o verdadeiro amor, a caridade. E se não for através de ti, Mestre, não chegamos ao Pai da vida. E diante do Pai, agradecemos tudo que somos, tudo que temos, pela oportunidade da reencarnação, por estarmos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome. E com todo o nosso amor, todo o nosso coração, nós Te louvamos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra, Senhor, de todos os males, porque Teu reino, o poder e a glória, para todos sempre. Graças a Deus. E harmonizados, vamos receber a equipe de passistas que trazerá o tratamento da noite de hoje. Pedimos aos passistas que possam se posicionar no corredor central. E a todos os assistidos que fechem seus olhos, fique bem tranquilo e se liguem às equipes espirituais de tratamento dessa casa. Os passistas iniciam nesse momento a captação das energias para o passe de PL e que sejam projetadas a luz branca do Cristo sobre todos, acalmando o coração, serenando a mente, promovendo a harmonia e o equilíbrio de todos, graças a Deus. Para o tratamento de P2, pedimos aos passistas uma nova captação e que sejam direcionados aos assistidos deste passe. Sintamos a projeção da luz azul envolvendo o sistema nervoso central, tratando e harmonizando todos os chakras, um a um, situados ao longo de toda a coluna. Que assim seja. Aos assistidos de tratamentos do CH, e com a captação dessas energias pelos passistas, pedimos que se liguem às equipes deste passe neste momento.
vamos sentindo a projeção da luz rosa que envolve suavemente cada assistido, de muito amor e carinho e muita paz, sentindo os corações serenando e harmonizando. Que assim seja. Para o tratamento de P3B, as equipes deste passe irão colher essas energias, pedindo a esses assistidos que se liguem com as equipes deste passe nesse momento. Rogamos a projeção da luz branca de Cristo, envolvendo encarnados e desencarnados aqui presente. Pedimos a luz azul, envolvendo o coração e a mente dos assistidos. Rogamos às equipes espirituais os cortes de ligações que fizerem necessário com a luz laser. Pedimos a projeção azul, a luz azul, envolvendo o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Da luz rosa clara, envolvendo o cardíaco, para aumentar os bons sentimentos, e o amarelo no frontal, para ter bons pensamentos, maior força de vontade e melhor ligação com seu mentor individual. Vamos, nesse momento, envolvendo cada assistido numa cúpula rosa clara brilhante, da cabeça aos pés, para que o tratamento se fixem até quando for necessário. Que assim seja. Captando as energias de P1 e P3A, pedimos aos assistidos que se liguem com as equipes médicas espirituais neste momento. Os passistas irão depositar uma projeção de cor verde nessas equipes, envolvendo todo o organismo físico e espiritual dos assistidos, tratando onde for necessário. Vamos projetar as cores do arco-íris, envolvendo o sistema aos assistidos, para alcançarem o fortalecimento físico e espiritual necessário. Que assim seja. Pedimos a todos nós, encarnados e desencarnados, sejamos envolvidos nas benções amorosas do Cristo Jesus, e que cada assistido permaneça em cúpula protetora relativa ao seu tratamento até quando for necessário. Pedimos, vamos nos ligando agora com as equipes espirituais do tratamento infantil, Meimei e Sheila, e uma nova captação dessas energias pelos passistas, que serão projetadas envolvendo todas as crianças com muito amor e carinho, trazendo-lhe paz, harmonia. Que assim seja. Agradecemos às equipes espirituais destes passes por todos os tratamentos realizados e convidamos a todos a abrirem as suas mentes e corações para a palestra a seguir. Que assim seja. E nesse momento convidamos a nossa colega, a Estrela, que dará a palestra dessa noite. Boa noite a todos. Tá ligado? Todos me ouvem? Então tá bom. Que Jesus nos abençoe a todos, nos intua, para que a gente possa trazer a mensagem pelos Espíritos programada para hoje, cujo título da nossa palestra é Tudo é Pensamento e a Importância das Boas Vibrações. Quem de nós aqui na casa nunca ouviu falar o termo vibrações?
né? Vamos vibrar, a gente sempre ouve isso aqui na casa. Ou então, pense em Jesus, né? Quando a gente vai tomar um passe, às vezes aqui nessa linha de passe mesmo, o passista fala para a gente, pense em Jesus. Ou quando a gente vai na salinha lá embaixo de desobsessão, a pessoa que vai nos dar o passe também fala para a gente, pense em Jesus. Por que será? Hoje a gente vai entender um pouquinho melhor isso, né? Mas antes eu gostaria de propor aqui uma reflexão, né? Por que o pensamento é tão importante? Vocês já pensaram que tudo que existe no mundo material, criado ou realizado pelo homem, foi criado primeiro no pensamento? Tudo, exatamente tudo. Seja algo material, seja um curso concluído, seja um sonho realizado, uma viagem feita. Ela primeiro foi criada no pensamento. Então, se a gente quer que a nossa vida tenha coisas boas, a gente precisa criar essas coisas boas na nossa mente, no nosso pensamento. Todo mundo aqui já deve ter escutado algo assim, olha, pensa positivo porque já é meio caminho andado. Não já ouviram? E há muito tempo atrás, né, ou às vezes até hoje em dia, a gente escuta alguém falando que isso é crendice, isso é do campo do esoterismo, né? Tem gente que não acredita nisso. Mas é uma grande verdade. Basta a gente observar a nossa volta. Nossa, tá baixinho, né? Basta a gente observar a nossa volta as pessoas que são mais otimistas e as pessoas que são muito negativas. Como são a vida dessas pessoas? Pensa agora numa pessoa que você conhece, que é muito otimista, né, que está sempre arrumando a solução para as coisas, e aquelas que são mais negativas. Como são a vida dessas pessoas? Não que as otimistas não tenham dificuldades, não. Mas como elas encontram as soluções? Né? E elas conseguem ver também o lado bom da vida, as coisas boas que lhes acontecem. E as pessimistas? Mal valoriza aquilo e já fala, mas não é bom nem a gente comemorar muito não, porque já sabe, né? Normalmente o pessimista já fala isso, ele já espera algo ruim acontecendo. E o que a gente espera é o que vai acontecer. Por quê? Porque o nosso pensamento, ele gera uma energia que é lançada no fluido universal. Esse fluido universal, ele está para nós como a água está para os peixes. Ele propaga o nosso pensamento como o ar propaga o som, com a diferença de que o ar está circunscrito na atmosfera e o fluido universal não. Ele vai para além da atmosfera, ele está em todo o universo. A nossa vontade dá o impulso ao nosso pensamento, que nos liga àquilo ou àquele em quem estamos pensando. E de onde foi, Estela, que você tirou isso? Eu tirei isso do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Lá no capítulo 27, no item 10, que fala sobre a prece, e está lá no item transmissão do pensamento, que diz exatamente o seguinte. Deixa eu pegar meu amiguinho aqui para ficar mais fácil. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, quer no caso em que o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo, quer no caso em que apenas lhe chegue o nosso pensamento. Para aprendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos concebermos mergulhados no fluido universal, que ocupa o espaço, todos os seres encarnados e desencarnados,
tal qual nos achamos neste mundo dentro da atmosfera. Este fluido recebe da vontade a impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar é o do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento como o ar transmite o som. Então, olha o que acontece quando a gente pensa em Jesus. Cria-se uma corrente fluídica entre nós e Jesus. E se transmite, naquele momento, o nosso pensamento para Ele. E nesse momento nós podemos conversar com Jesus, podemos nos desabafar, podemos fazer um pedido, podemos fazer um agradecimento e podemos louvar. Porque a prece nós podemos fazer essas três coisas, né? Podemos pedir, podemos agradecer e podemos louvar. E Ele estará ouvindo a nossa prece, ouvindo o nosso pedido, e tudo aquilo que nós pedirmos em prece nos será dado. Nos disse Jesus: pedirdes e obtereis, batei e a porta abrir-vos-á. E nós acreditamos nessa força que o nosso pensamento tem? Muitas vezes não, né? Agora, é bem verdade que às vezes nós pedimos algumas coisas e não conquistamos, né? Por quê? Não está dizendo aqui que é a nossa vontade que dá um impulso no nosso pensamento? E quantas vezes a gente quer uma coisa, mas duvida que a gente pode conseguir? Quantas vezes a gente quer uma coisa, mas tem medo de não conseguir? E às vezes por isso nem tenta ou nem pede. Ou pede com aquele medinho. É aí que tem que entrar a nossa fé. Pedir com vontade. Essa vontade tem que ser bem forte. E a gente precisa estar bem concentrado naquilo que a gente quer, para que esse nosso pensamento receba da nossa vontade esse impulso com muita força para que chegue. A gente precisa se libertar do medo e a nossa fé tem que ser maior. Porque, afinal de contas, para quem que a gente está dirigindo a nossa prece? Para Deus, para Jesus, para a entidade da nossa fé, que a gente acredita que pode nos ajudar, não é? Então, não precisamos ter medo ali. Essa fé tem que ser maior. Nós, talvez não possamos fazer aquilo que nós estamos pedindo, mas Ele pode, não pode? Então, esse medo a gente tem que deixar e entregar para Ele esse nosso pedido com toda a nossa vontade. E temos que estar concentrado nessa fé. Aquela oração que a gente faz deitado, já, né, com a cabecinha no travesseiro, aquele cobertor já ali na orelha, encolhidinho para dormir, será que tem essa vontade? Ou a vontade está maior de dormir? A gente precisa reservar um tempo. A gente precisa estar concentrado na oração. Do mesmo jeito que a gente reserva um tempo para trabalhar, um tempo para almoçar e jantar, um tempo para ver TV, um tempo para o nosso hobby, se é que a gente dedica, né? A gente precisa dedicar um tempo para a nossa prece. Para a gente pensar em nós. Porque às vezes a gente não sabe nem o que a gente quer, nem o que a gente precisa e nem o que a gente tem medo. Às vezes a gente vive só respondendo às obrigações do dia a dia. A gente não para nem para pensar. E o pensamento é tão poderoso. Já paramos para pensar nisso? Se a gente refletir de verdade que tudo que existe no mundo criado pelo homem foi criado primeiro no pensamento, e que a nossa vontade dá esse impulso
para esse pensamento viajar pelo infinito através desse fluido universal e trazer para nós aquilo que estamos pedindo, gente, foi assim que os grandes inventos surgiram. Santos Dumont, o dia que quis inventar o avião, ele teve essa vontade, ele começou a pensar como é que esse negócio pode ir para o céu, que nem nome de avião tinha. E aí começou a vir as ideias, inspirações, porque ele foi buscar isso através do pensamento. E qualquer solução para a nossa vida pode vir da mesma forma. Seja um emprego, seja uma mudança de casa, de cidade, seja uma cura, a cura que for, por mais difícil que pareça. É com essa fé que a gente vai pedir para Deus, na certeza de que ela virá. Nós vamos confiar que Deus vai trazer para nós, através de pessoas desse mundo, de um médico que vai nos atender muito bem, vai receitar o remédio certo, de um cirurgião que vai fazer a cirurgia certa, que vai trazer o resultado esperado, que o nosso organismo vai responder da melhor forma possível, que a recuperação vai ser a melhor possível. E assim será. E é só isso que vai ter no nosso pensamento. E é isso que nós vamos rogar a Deus e vamos colaborar com a nossa vibração. O que é a nossa vibração? É a energia do nosso pensamento que está sendo lançada para Deus e Ele assim trará para nós. Certa vez eu fiz um estágio com uma médica neurologista. Eu não sou médica, tá, gente? Eu sou psicóloga, mas uma vez eu fiz um estágio com ela. E ela tratava pessoas que tinham esclerose múltipla e Parkinson. E tinha uma moça muito jovem, mas já na cadeira de rodas. E tinha uma senhora mais velha e tinha quebrado o fêmur, porque ela não aceitava a doença e tentava andar e caiu e quebrou o fêmur. E a mocinha já estava com a doença mais avançada do que ela, mas calma, uma serenidade. E respondia muito bem ao tratamento, né? E aí a médica, conversando comigo depois, falou assim, olha, essa moça, a medicação está respondendo muito bem, você sabe o que é isso? Eu falei, o quê? Ela falou, é fé. Porque essa moça tem muita fé. E a fé vem sendo cada vez mais comprovada, o quanto auxilia no tratamento da pessoa. Então, a própria medicina vem comprovando isso, gente. O quanto o nosso pensamento é importante para nós. Agora, se a gente lançar esse mesmo pensamento de forma negativa, também é uma energia que está sendo lançada nesse fluido universal. É como se fosse um pedido. Ele também está indo e vai atrair os seus iguais. Então, cuidado com o que a gente pensa. Vamos, a partir de agora, começar a pensar positivo. Mas, Estela, e o medo? Então, tudo é treino e hábito. Joana fala que pensar bem ou pensar mal é uma questão de hábito. O nosso cérebro, ele está acostumado, ele é meio preparado para aceitar comandos. Tem um vídeo da Anete Guimarães, que é uma palestrante espírita, mas ela é médica também, e sempre lê e traz para a gente artigos científicos. E num dos vídeos dela, ela nos ensina que quando vier pensamentos que nós não desejamos, que a gente dê uma ordem para ele, dizendo, cancela. Mas falar, dando essa ordem mesmo, cancela. E aí, imediatamente, a gente substitui pelo pensamento que nós queremos. Então, a gente pode usar essa técnica. Eu vou compartilhar com vocês o que eu faço. Quando eu estou triste ou angustiada, ou eu percebo que a minha vibração vai baixando, porque problemas todos nós temos, né, gente?
E há dias que a gente cai em baixa vibração. Eu começo a orar o Pai Nosso, seguidamente, como se fosse um mantra, um atrás do outro, repetidamente. É incrível como dentro de poucos minutos a minha energia se transforma, porque é uma oração poderosa, né? E eu ficava pensando, por que os orientais fazem mantras, né? Então eles ficam lá, para mim isso não tem significado, para eles tem e é importante, né? Não vou debochar deles de jeito nenhum, para eles isso tem um significado. E eu fiquei pensando, não adianta eu fazer isso, porque para mim não tem. E eu pensei, o que tem significado para mim? O Pai Nosso, né? Então eu comecei a orar o Pai Nosso seguidamente. Mas essa técnica do cancela também é muito boa, também é muito importante. Mas eu quero falar mais uma coisa ainda a respeito do pensamento, né? Quem de nós aqui, né, não traz mágoa ou ressentimento de alguém? Foi feita uma vez uma experiência onde pegaram algumas pessoas e colocaram elas para andar numa esteira e monitoraram os batimentos cardíacos dessas pessoas. E também monitoraram as áreas do cérebro que ativavam conforme elas faziam uma caminhada lenta, conforme a esteira, né, ia ficando mais depressa, caminhada rápida, correndo, até a exaustão. E depois ia desacelerando e mapearam tudo, principalmente as áreas do cérebro. E depois mandaram a pessoa para casa, pediram para voltar alguns dias depois. E no dia que voltaram, pediram apenas para essa pessoa deitar, monitoraram de novo, né, o cérebro. E pediram simplesmente para a pessoa lembrar em detalhes do dia que elas entraram ali na esteira. E foram falando, lembra que você entrou, começou a caminhar, aí nós fomos acelerando a esteira, você foi andando mais rápido, aí você começou a correr, aceleramos mais e mais e mais, aí você chegou à exaustão, não estava quase aguentando mais, estava suando, aí você pediu para parar, a gente foi desacelerando. As áreas do cérebro que ativaram foram as mesmas de quando ela estava correndo. E o que isso provou? Que não importa se está acontecendo o fato ou se a pessoa está lembrando, o cérebro se comporta da mesma forma. E as áreas do cérebro ativando, ele vai liberar neurotransmissor, neuropeptídeo, hormônios, e que vai agir no seu corpo e nas suas células. Vai liberar substâncias neuroquímicas do seu organismo, boas ou ruins, depende do que você lembrar. É só pensar agora, lembra de um fato muito agradável, muito lindo da sua vida, né? Mulheres, lembra do nascimento de um filho, né? A gente já sorri, né? A gente já se sente bem, a gente já liberou alguma coisa boa na nossa corrente sanguínea. Homens, né? Lembre de alguma coisa muito legal que aconteceu. A gente já se sente leve. E eu não vou nem pedir para lembrar de acontecimento desagradável, porque a gente já pode disparar cortisol na corrente sanguínea. Lembra de um dia que alguém te fecha no trânsito, ou alguém faz uma gracinha, sabe? Você pede um caminho, a pessoa não dá. Aquilo te irrita. Como que você fica? Não fica trêmulo? Por que será que treme? Olha a descarga ali na sua corrente sanguínea. Agora pensa num dia que você está com pressa e alguém para e te dá caminho. Ou que você para e dá o caminho para alguém, essa pessoa buzina e te agradece. Tudo isso está acontecendo coisas no pensamento da gente. E um está emanando para o outro e a gente sente. Né? Se a gente se aprofundar na leitura do Evangelho nesse capítulo e também no livro dos Espíritos, nós veremos isso. Então, se nós ainda não demos a devida importância para o pensamento, é hora de pensarmos nisso. A fé é a certeza daquilo que não se vê,
daquilo que ainda não aconteceu. Então, tenha fé naquilo que você quer que aconteça. Seja o emprego novo, seja a sua cura, seja a sua casa nova, seja o amor da sua vida, seja a cura do seu filho ou da sua filha, seja a sua própria cura, seja o nascimento de um filho, seja o que mais? Aquilo que você pensou agora. Tenha fé. Trabalhe a sua mente. Liberte-se do medo. Coloque só positivismo dentro de você. É isso que Deus precisa, que saia de dentro de você, para que Ele complete essa obra. Para que Ele realize, porque você tem livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio. E Ele vai realizar aquilo que você estiver pedindo agora. Através da sua mente, através do seu pensamento. Grandes homens da história nos deixaram várias frases falando sobre pensamento. Homens que vieram aqui na Terra até mesmo antes de Jesus. Eu peguei algumas frases para a gente ver como já se fala do pensamento há muito tempo. Heráclito, 530 anos antes de Cristo. Ele disse assim: ser sábio consiste em saber que o pensamento governa todas as coisas. 530 anos antes de Cristo, hein? Buda, 563 anos antes de Cristo. Ele disse assim: somos o que pensamos. Tudo o que somos surge com nossos pensamentos. Com nossos pensamentos fazemos nosso mundo. Ele disse também: a lei da mente é implacável. O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. O que você acredita, torna-se realidade. E disse também: somos o resultado daquilo em que pensamos. Aristóteles, 384 anos antes de Cristo, disse: o que você espera que aconteça, acontece. René Descartes: não há nada que dominemos inteiramente a não ser os nossos pensamentos. Aqui eu vou fazer uma ressalva no que eu vou ler depois do Livro dos Espíritos. Uma coletânea de pensamentos é uma farmácia moral onde se encontram remédios para todos os males. Voltaire, aqui já um filósofo do ano de 1694, agora já depois de Cristo. Henry Ford disse, olha essa frase que interessante: você pode pensar, eu consigo ou eu não consigo. Estará certo em ambos os casos. Agora, Einstein diz para a gente, a imaginação é tudo, é a prévia das próximas atrações da vida. E diz também que a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará a seu tamanho original. A felicidade não depende do que você é ou do que você tem, mas exclusivamente do que você pensa. Sabe aquele cara que te fechou, que você ficou nervoso? Se você pensar assim, talvez ele esteja levando a esposa dele para a maternidade para ter um bebê. Você já não fica mais nervoso com ele. Ou talvez ele esteja socorrendo alguém que está passando mal. Ou simplesmente, talvez ele esteja sendo negligente mesmo, né? Ainda bem que eu não estou fazendo isso. Aí a gente já não fica mais irritado. A felicidade depende apenas do que a gente pensa. Clement Stone disse, tudo que a mente humana pode conceber, ela pode conquistar. Richard Bach, 1936, diz assim, para trazer qualquer coisa à sua vida, imagine que ela já está lá. Emmanuel diz assim como a semente traça a forma e o destino da árvore, os teus próprios desejos é que te configuram a vida. Essa frase eu acho muito linda, o autor é desconhecido. Tudo o que nós vividamente imaginamos, ardentemente desejamos, sinceramente acreditamos e entusiasticamente coloquemos ação, inevitavelmente tornar-se-á realidade. E Joana de Ângeles,
nessa linda frase, diz assim para a gente: a energia mental canalizada pela oração alcança os centros de captação universal e produz a ligação vigorosa entre o orante e o supremo ouvinte. Gente, a energia mental canalizada pela oração. Vocês sabem como a gente canaliza a energia mental? Vou mostrar para vocês como. Quer ver? Vocês estão sentindo a sola dos pés agora? Estão? Estavam antes de eu falar? Na hora que eu falei, vocês pensaram na sola dos pés. Vocês canalizaram a energia mental para lá e puderam sentir. Ou seja, basta a gente pensar que a gente está canalizando a energia mental. Quando a gente canaliza a energia mental na oração, ela vai para os centros do universo, como diz a Joana, e é direcionada para o Supremo Ouvinte, que nós estamos direcionando. E aqui eu vou deixar uma sugestão para vocês, né, que já são 9:05, para lerem o capítulo 9 do livro dos Espíritos. Nesse capítulo, ele é todo dedicado, né, ao pensamento. É a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. A pergunta 459 diz assim: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta é: muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Por isso que naquela questão, né, esqueci qual é o filósofo que fala, René Descartes, né, que fala que os nossos pensamentos nós podemos dominar totalmente. Isso se nós nos protegermos em oração dos espíritos inferiores, tá? Porque, como diz aqui no livro dos Espíritos, né, os espíritos podem nos influenciar muito mais do que nós imaginamos. Os espíritos de luz, eles respeitam o livre-arbítrio. Então, se nós orarmos pedindo esse auxílio, eles vão nos auxiliar. Eles também podem nos inspirar, mas eles não vão interferirem no nosso livre-arbítrio. Já os espíritos inferiores, eles fazem, porém, se tiver ligação com os nossos desejos. Por isso a importância da nossa reforma íntima, da gente se conhecer, né, da nossa autoanálise constante e de mudarmos as nossas vibrações. Como assim? Às vezes a gente fala, mas eu sou uma pessoa boa, eu não mato, eu não roubo, já tá bom, né? Mais ou menos, porque a gente ainda tem orgulho, a gente pode ter ainda desejo de vingança, a gente pode ter ainda raiva, e isso pode dar uma conexão com um espírito inferior e por ali ele pode agir sobre nós. Então, nessas horas, o que a gente deve fazer? Silenciar e entrar em prece para elevar a nossa vibração, impedindo assim a ação de espíritos inferiores nos nossos pensamentos. Com que fim os espíritos inferiores nos induzem ao mal? Para que sofrais como eles sofrem. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Olha que notícia boa. Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou que, pelos seus pensamentos, os atraem, que é o que eu acabei de falar. Renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? Que querias que fizessem? Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato que tocaia o rato. Então, por isso, orai e vigiai. É a nossa vigilância constante aos nossos pensamentos e aos nossos sentimentos.
Porque se eles estão de tocaia esperando a gente ter uma quedinha, nós precisamos nos cuidar e nos percebermos antes deles, ou no mínimo ao mesmo tempo, para que a gente já possa respirar fundo, contar até 10, pôr aquela aguinha na boca que a gente assistiu lá no filme Nosso Lar e fazer a nossa oração. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Praticando o bem e pondo em Deus toda a nossa confiança, repilareis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam os maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões más. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Essa a razão por que Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aqueles males que ainda existem, principalmente dentro de nós mesmos. E o orgulho, nós já sabemos que é o pai de todos os defeitos. Então, irmãos, que nós possamos dar mais atenção e valor aos nossos pensamentos. Sempre que a gente tiver com raiva, com ódio, com ressentimento, com mágoa, vamos lembrar que esses sentimentos é um veneno que a gente toma e espera que o outro morra. Vai fazer mal para o outro? Vai, porque a gente está se ligando mentalmente com o outro, mas vai fazer mal para nós também. E nós já sabemos que, se nos consideramos cristãos, devemos trabalhar o perdão. Então vamos saber que isso é um pensamento negativo que vai fazer mal para nós e para o nosso irmão. Vamos silenciar e entrar em oração. Se a gente não consegue perdoar ainda, vamos orar e pedir a Deus que nos ajude a perdoar. E se tivermos pensamentos negativos a respeito de nós mesmos, da nossa vida, que a gente também entre em oração e que a gente peça a Deus que nos ajude a mudar a nossa vibração. E vamos lembrar, olha que coisa linda, né? Que o nosso pensamento estabelece uma ligação fluídica entre nós e em quem nós estamos pensando. Olha que lindo a gente se ligar com Jesus através do nosso pensamento. Saber que estamos ligados diretamente com o Mestre. E o que a gente estiver lançando para Ele através do nosso pensamento, Ele está sentindo, Ele está ouvindo, Ele está sabendo. Não é maravilhoso? Então, que as nossas orações daqui para frente tenham uma outra compreensão, um outro teor, e que nós possamos usar o nosso pensamento para a nossa cura, para a nossa reforma íntima, para a nossa evolução e para louvar a Jesus e a Deus, que nos deram a vida e que querem a nossa felicidade. E que assim seja. Uma boa noite a todos. Beijo. Para Jesus. Quantos ensinamentos! Tenho certeza que hoje vamos mudar totalmente os nossos pensamentos daqui para frente. Depois de tantas dicas, tantas reflexões que a Estela trouxe com tanto amor e carinho, nós vamos fechando os nossos olhos e já vamos pôr em prática a palestra de hoje, direcionando os nossos pensamentos, as nossas melhores vibrações, ao nosso planeta Terra, ao nosso Brasil, aos nossos irmãos,
aos nossos familiares, aos nossos amigos, a todos aqueles que precisam de um amparo, de um socorro. E vamos pedir a Joana, a Dr. Bezerra, a todos os trabalhadores incansáveis na seara do Cristo, junto a Jesus, que direcione as nossas melhores energias a todos aqueles que necessitam. E pedimos a Deus que nos cure com a força da nossa fé, fortalecidos ainda mais nesta noite. E que possamos voltar aos nossos lares com toda a proteção, com todo o amor, e sermos sempre instrumentos de amor em todos os cantinhos que estivermos. Obrigada, Pai, pela noite de hoje e por todas as bênçãos. Graças a Deus.